eu te peço que o Senhor venha estar falando conosco nessa noite. Que a Tua palavra venha ser viva, venha ser revelada a nós. Que o Senhor venha estar nos alimentando, Senhor Jesus, nos renovando, nos ensinando a confiar em Ti. Em nome de Jesus nós te pedimos, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês hoje sobre perdoar e confiar. E como o perdão e a confiança nos levam a subir de nível com Deus, nos levam a amadurecer, nos levam a romper. O perdão e a confiança, os dois juntos têm um poder gigantesco de causar grandes coisas na sua vida e na vida da sua família, na sua vida espiritual. Amém? O perdão e a confiança, eles são extremamente necessários em qualquer tipo de relacionamento, seja em um casamento, no trabalho, com o seu chefe, com a sua empresa, com os seus filhos, com Deus. Em todo lugar que você se relaciona com alguém, seja alguém que você conhece fisicamente ou com Deus, com o Espírito Santo, o perdão e a confiança são de extrema importância. Eles são vitais para um relacionamento maduro, para um relacionamento que funciona. Diariamente nós erramos, não é verdade? Nós pecamos, nós falhamos, nós estamos com os burros na água. E é o perdão que nos lava, o perdão, o arrependimento, através do arrependimento e do perdão nós somos transformados. E através da confiança em Deus, nós conseguimos caminhar crendo, acreditando naquilo que a palavra nos diz. Com Deus é assim. Todos os dias eu me arrependo dos meus erros, peço perdão e Ele me perdoa, Ele me lava, Ele me limpa. Mas o que é o perdão? Abra sua Bíblia lá em Mateus 18. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21. Aqui no versículo 21 do capítulo 18 de Mateus, Pedro está falando com Jesus e olha só o que acontece. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Se alguém chegar perante você e errar com você, o que Jesus estava querendo dizer aqui? Pedro perguntou: será que se ele errar comigo 7 vezes no dia, até 7, eu perdoo ele? E Jesus falou: não, 7 não, até 70 vezes 7. Não que Jesus quisesse colocar um número na quantidade de vezes que você perdoa, mas ele quis enfatizar a infinidade do perdão. O perdão, ele é fruto do amor. E o perdão segundo Jesus, olha só isso que interessante. Perdoar segundo Jesus é esquecer-se do mal sofrido, é oferecer amor em lugar de ódio. Então, o perdão é um produto da graça divina. Ele só acontece se existir o amor. Quando a gente não ama, a gente não perdoa. A gente guarda aquele rancor, o ódio, a vingança. Mas quando o amor ele vive dentro de você, você transporta o amor de Jesus. Você tem a capacidade de perdoar até 70 vezes 7. A pessoa pode errar com você, pode te magoar, pode te ferir, mas você perdoa. Porque você crê que Jesus te perdoou primeiro. Porque você sabe que o amor, ele vem da graça de Deus para você, de graça. Então, como cristão, como seguidor de Jesus, eu preciso perdoar também. O perdão em nós deve ser como um espelho. De Jesus para mim e de mim para o meu próximo. Olha só lá o que diz em Efésios 4.
Efésios 4, versículo 32. Diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então o perdão, ele parte de Deus para mim, lá na cruz de Jesus, através do sangue de Jesus na cruz por mim. E depois que esse perdão é derramado na minha vida, eu preciso compartilhar ele. Mas muitas vezes o que acontece na nossa vida é que nós não queremos perdoar, não é verdade? Nós queremos ser perdoados em todo o tempo. A gente quer chegar para Jesus e falar: Senhor, me perdoa, eu errei, eu fiz isso, pequei, eu falhei, me perdoa. Mas quando as pessoas nos ferem, quando as pessoas nos machucam, quando as pessoas erram conosco, a gente segura o perdão. A gente muitas vezes cultiva a mágoa, deixa que ela enraize em nosso coração. Você vai lá e rega ela, em vez de liberar o perdão. É mais fácil, é preferível muitas vezes cultivar aquilo, pensar: mas ele vai ver, mas ela vai ver, olha só o que ele fez, ele vai me pagar. É assim? Então eu vou fazer assim também, então eu vou retribuir do mesmo jeito. Enquanto o Senhor nos ensina que o perdão deve ser compartilhado, assim como Deus compartilhou o perdão através de Jesus para nós. É como se você colocasse um espelhinho em cima do seu coração, e tudo que Jesus derrama sobre você, derrama sobre o seu coração, ele bate e reflete tudo aquilo que está na sua volta. Deus derramou sobre minha graça, Deus derramou sobre o meu amor, Deus derramou sobre o meu perdão. Então isso tem que ser compartilhado, isso tem que ser refletido. Eu preciso amar como Jesus amou, eu preciso perdoar como Jesus me perdoa. Ali Jesus falou para Pedro assim: quantas vezes eu tenho que perdoar, Jesus? Jesus falou assim: não, Pedro, você pergunta, você vai fazer isso de novo? Se você não for fazer isso de novo, então eu te perdoo. Eu te perdoo com essa condição, eu te perdoo amanhã, espera um pouco que eu não estou pronto para te perdoar. Jesus não falou isso. Jesus falou assim: perdoa 70 vezes 7. Na oração do Pai Nosso nós oramos: Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus ofensores, os meus devedores. Então é reflexo, é espelho. Se eu quero viver uma vida de arrependimento, de graça na presença do Senhor, se eu quero subir um nível, como eu disse aqui no começo, eu preciso aprender a perdoar deliberadamente. Preciso aprender a parar de regar as mágoas do meu coração e perdoar. Para amadurecermos e subir de nível, precisamos perdoar e sermos perdoados. Mas como eu disse, muitas vezes nós queremos o perdão de Deus, mas não queremos liberar o perdão. E a palavra, Jesus contou uma parábola sobre isso. Lá em Mateus, volta lá em Mateus, no capítulo 18. No capítulo 18, a partir do versículo 23. Aqui a palavra do Senhor nos conta a parábola do credor incompassivo. Quem já ouviu essa parábola? Poucas pessoas, então nós vamos ler ela. Vamos lá, versículo 23. Jesus diz: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou ao Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrado-se, reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei.
E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então o Senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Então vamos explicar um pouquinho isso aqui. Existia um homem muito rico no Senhor, e ele tinha um servo que devia a ele 10 mil denários, 10 mil talentos. 10 mil talentos. Então ele chamou esse servo e falou assim: ó, preciso que você me pague. Se você não me pagar, eu vou vender você, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens, e daí eu quito sua dívida. E ele chorou, ele se prostrou, diz a palavra, e implorou, dizendo: Senhor, tem paciência, eu vou te pagar, compadece-te de mim. E aquele senhor, ele foi tocado, e ele perdoou, porque aquele homem estava se arrependendo, se pedindo graça, pedindo misericórdia para aquele senhor. E ele falou: pode ir embora, você está perdoado a dívida, não precisa me pagar. Saindo aquele homem que tinha acabado de ser perdoado, aquela dívida altíssima, ele encontrou com o servo dele, e devia somente 100 denários para ele, que é muito menos. Denários? 10 denários? Não importa, né? Então, o que aconteceu? Aquele homem, vendo aquele cara que estava devendo para ele, em vez de ele perdoar a dívida, sabe o que ele fez? A Bíblia diz: agarrou ele ao pescoço e, sufocando ele, falava: paga-me o que deves. E ele falou, daí aquele conservo teve a mesma reação. Ele se prostrou sobre ele e falou: tem misericórdia, eu vou te pagar. Só que aquele homem falou assim: não. E foi lá e tacou ele na cadeia. Os amigos dele viram o que aconteceu e foram lá e contaram para o Senhor: o Senhor acabou de perdoar a dívida dele gigante, e ele tinha um cara que tinha uma dívidazinha pequenininha, e ele botou ele na cadeia por causa disso. E o que Jesus disse aqui? Que o Senhor pegou aquele cara que não tinha perdoado a dívida e entregou para os verdugos castigarem ele. E Jesus disse que da mesma forma seria feito conosco. O que isso quer dizer? Às vezes nós temos tantos erros, tantos pecados, e Jesus lá na cruz morreu por nós, nos perdoou, e toda vez que nós erramos, e nós vamos até Ele, pedimos perdão, confessamos, nos arrependemos, Ele nos perdoa. Mas muitas vezes as pessoas nos ferem coisas que talvez nem são muito grandes, e nós guardamos aquele rancor, nós guardamos aquela mágoa. E isso nos impede de romper, isso nos impede de amadurecer. Quantas picuinhas! Nós temos que viver uma vida acima da ofensa. Pessoas facilmente ofendidas são imaturas, elas não conseguem romper, porque qualquer coisinha que acontece, elas se ferem, elas se fecham, elas se retraem, e elas não conseguem caminhar. Mas quando nós conhecemos Jesus verdadeiramente, entendemos que é somente pelo amor, através do amor, que o perdão é um produto do amor de Jesus. Nós recebemos esse amor, e aquele espelho reflete o perdão. Então nós perdoamos também. Aprenda a perdoar os seus ofensores.
Aprenda a perdoar as pessoas que te ferem, que te magoam, que te entristecem. E decida viver uma vida acima da ofensa. Decida viver uma vida acima das picuinhas, das conversinhas, dos problemas, das coisas que te tiram do foco, das coisas que amargam o seu coração. Decida viver no amor. Decida viver o perdão, perdoando os outros assim como Jesus te perdoou através do sacrifício lá na cruz. O nosso exemplo é Jesus. Quando através do amor nós somos perdoados e perdoamos, é como se nós subíssemos de nível. Já viu quando você peca ou você comete um erro e você pede perdão para Deus ou para a pessoa que você machucou? Parece que sai um fardo, né? Estou bem melhor, estou bem com Deus, estou firme, consertei com os meus pais, com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, com o meu chefe. O perdão, ele tem esse poder de lavar, de limpar, porque é o amor. E quando nós perdoamos, nós nos tornamos mais leves para subir de nível, para romper, para viver coisas mais profundas em Deus. O perdão, ele nos renova. E é por isso que ele é muito importante na nossa caminhada cristã. Aqui em Mateus nós lemos que se nós não perdoarmos, o Pai fará conosco assim como esse Senhor fez com aquele cara que não tinha perdoado. Ele foi entregado à tortura. Sem o perdão nós não podemos alcançar o céu. Com mágoa no coração nós não podemos alcançar o céu. Porque lá é um lugar de amor. Lá é um lugar de perdão, de graça, de misericórdia. É por isso que aqui eu preciso aprender a perdoar. Eu preciso aprender a abrir mão das mágoas e me renovar através do amor de Jesus, subir de nível. Segunda coisa que é muito importante para que nós possamos subir de nível em nossa caminhada cristã é a confiança. O perdão e a confiança. Em toda a palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse, Deus sempre leva o homem a confiar nele, a buscar nele a solução, a buscar nele a resposta. Deus criou lá Adão e Eva, ele colocou várias coisas no jardim para Adão e Eva desfrutarem. Ele falou assim: ó, só tem uma coisa que vocês não podem mexer, vocês não podem tocar nessa árvore, nesse fruto. Se Adão e Eva, se Eva confiasse, cresce em Deus de todo o coração, talvez Satanás, a cobra, não tivesse enganado ela, porque ela ia confiar em Deus. Ela, epa, Deus me falou, então se Deus falou, é batata, é isso. Eu não vou errar, eu não vou duvidar, porque a cobra jogou uma dúvida na cabeça de Eva. Peraí, se eu comer, então eu vou conhecer, pode ser que seja isso. A falta de confiança em Deus dela levou ela a pecar e destruir toda a geração da humanidade, com dor, com doenças, com a morte. Por muito tempo privou os homens de se relacionar com Deus, até que Jesus viesse e plenamente nos desse o perdão lá na cruz. E em muitos outros lugares da Bíblia, como eu disse, de Gênesis a Apocalipse, Deus nos quer levar a confiar nele, a crer nele. Se nós não confiarmos, nós não vamos continuar. Se nós não confiarmos, nós não vamos nem perdoar. O mundo nos cria para sermos independentes, para confiarmos nas coisas mais do que nós confiamos em Deus. Não é verdade isso? Às vezes você conhece uma pessoa que não crê em Deus, ou não é uma pessoa que tem uma intimidade com o Senhor, e ela confia mais nas coisas, nos bens, nas riquezas, em pessoas, do que no próprio Deus. Eu já conheci pessoas que falam assim: eu tenho tudo, por que eu vou para a igreja? Eu tenho dinheiro na minha conta, eu tenho um carro bom, eu tenho saúde.
Se eu ficar doente, eu pago o médico, eu tenho um plano de saúde. As pessoas confiam muito nas coisas e esquecem de confiar em Deus. Olha só o que a Bíblia diz lá em Salmos. Abre em Salmos capítulo 20. Salmos capítulo 20, a partir do versículo 7, diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se curvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. A Bíblia fala também sobre confiar na força do próprio braço e agir com a própria vontade, com a própria força, sem buscar primeiro em Deus. E isso é algo muito natural no homem hoje, na mulher, na humanidade, porque nós somos criados para sermos independentes. Você é criado para nascer, crescer, trabalhar, ter um emprego bom, ganhar bem, sair da casa dos pais, se casar, ter uma vida independente dos pais, independente de todo mundo, fazer o que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer. Isso é o natural, é o mundo. Fazer uma faculdade para ter um bom emprego, para ter um bom status. Nós somos criados para sermos independentes. Mas Deus, Ele nos chama para a dependência dEle. Nós não podemos depositar a nossa confiança nas coisas, no nosso diploma, no nosso dinheiro, nos nossos bens. Muitas vezes até nas pessoas. A nossa confiança, a nossa esperança tem que estar em Deus. Nós não podemos depender da nossa força, mas buscar a força dEle. Olha só o que diz aqui em Salmos: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor Jesus, em nome do nosso Deus. Eles se curvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e permanecemos de pé. Tem um versículo que está ali na parede, que fala: bendito o homem cuja esperança é o Senhor. Esse é um dos meus versículos favoritos e é o tema do CD Minha Fonte, porque fala exatamente sobre isso, sobre depositar a sua esperança em um Deus que tudo pode, que tudo sabe, em um Deus que tudo é. E lá nesse versículo diz assim que esse homem que deposita no Senhor a confiança, que deposita no Senhor a esperança, ele é como uma árvore plantada junto aos ribeiros, que mesmo na época da seca, mesmo nos dias maus, ele permanece verde e frutífero, porque ele está perto das águas, ele está bebendo da fonte. Decida você também depositar a sua esperança, a sua confiança em Deus, e beber diretamente da fonte. Eu costumo dizer que é difícil confiar em Deus muitas vezes, porque nós não conhecemos Deus. Você conhece um estranho? Você confia num estranho que você vê na rua? Eu sempre uso esse exemplo que eu acho que é bem legal. Se eu tenho a Cris, por exemplo, tenho a Gigi, né? Se a Cris precisa ir, sei lá, no banco ou algum lugar, lá em Porto Alegre, ela não pode levar a Gigi. Ela vê uma pessoa e fala assim: você fica com a minha filha um pouquinho hoje à tarde e 6 horas vem buscar ela de volta. Você faz isso, Cris? Não. Ninguém entrega o filho para um estranho, porque você não conhece. E você não confia em quem você não conhece, não é verdade? Então, à mesma medida que nós conhecemos Deus, essa é a medida que nós vamos confiar em Deus. Quanto mais eu me relaciono com Ele, quanto mais eu convivo com Ele, eu entendo a soberania e o poder de Deus. E eu abro mão da minha própria força. Eu abro mão dos meus próprios meios. E eu confio: não, peraí, Deus está no controle. O Criador dos céus e da terra, aquele que venceu a morte e escolheu habitar dentro de mim, Ele está cuidando de mim.
Aí você pode olhar para o mundo, olhar para a situação e dizer assim: eu confio em Ti. Porque você crê, porque você conhece, você sabe que está em boas mãos. É que nem mulher quando vai cortar cabelo e leva a amiga para um salão novo. Aí fala assim: nunca cortei cabelo com ela antes. Aí a mulher pergunta: você tem certeza? Ela não vai destruir, né, meu cabelo? Não, ó, essa eu conheço. Pode confiar, não é verdade? Por quê? Porque conhece, porque já usufruiu, já usou aqueles recursos, aquele serviço, já cortou o cabelo lá. Então ela conhece. Com Deus também é assim. Você entrega as situações, você entrega a sua vida, você entrega os seus planos, porque você pensa: para aqui, esse eu conheço, esse Deus eu conheço. Então pode descansar, pode entregar que Ele vai cuidar, pode entregar nas mãos dele que Ele vai fazer o melhor. E eu cresço, eu subo de nível, eu rompo das coisas que me prendem aqui na terra. E eu vivo um nível maior de cristianismo, um nível mais alto de cristianismo, perdoando e confiando em Deus. Confiar e depender de Deus são votos de maturidade. E eles juntos, o perdão e a confiança, nos levam a subir de nível em Deus. Olha aqui, vamos ler mais um salmo. Salmo 125. Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em derredor do seu povo, desde agora para sempre. Como montes ao redor daquela cidade, é a proteção do Senhor para a nossa vida. Os que confiam no Senhor são como esse monte, o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quando eu confio em Deus, eu construo a minha vida, eu construo as minhas escolhas, eu construo o meu casamento, a minha vida financeira, a criação dos meus filhos, em cima de uma rocha inabalável. Porque eu sempre busquei a direção dEle, porque eu confiei nele, eu criei no cuidado dEle. Então não tem como falhar, porque Deus não falha, o amor dEle não falha. Decida confiar em Deus, decida entregar a Ele aquilo que você guarda aí dentro do seu coração. Decida entregar a Ele as suas dúvidas, seus questionamentos, suas dificuldades, seus medos, as incertezas, e confiar que Ele é um Deus que tudo pode, tudo sabe, tudo é, Alfa e Ômega. Você crê nisso? Quanto mais eu conheço Deus, mais eu posso confiar nele. Quanto mais eu me relaciono com o Senhor, mais parecido com Ele eu me torno. Então mais propenso ao perdão eu também me torno. Quanto mais eu convivo com Jesus, mais eu aprendo a perdoar, mais parecido com Ele eu fico, mais confiança nele eu coloco, porque eu conheço. Eu sou do Paraná, né? Mas eu morei em muitos lugares, e o meu sotaque de paranaense já foi embora há muito tempo. A minha esposa, ela é mineira, mas ela tem uma facilidade muito grande assim, de pegar o sotaque das pessoas. Às vezes ela está conversando com um baiano e ela começa a conversar assim também com o baiano. E eu falo: por favor, a pessoa vai achar que você está tirando sarro, né?
Mas não é porque ela pega quase por osmose assim, ó, o sotaque. Aqui no Rio Grande do Sul, às vezes ela tá lá em casa, ela, Felipe, liga, não sei o que lá, esse sotaque de gaúcho, que segura os... Vocês não percebem, mas vocês sempre seguram a última vogal, gente, vou falar pra vocês. Pastor, tudo bem? Então a Jesus pega esse sotaque, por quê? Por causa do convívio. Nós começamos a parecer com as pessoas que nós convivemos, gostar das mesmas coisas, fazer as mesmas atividades, frequentar os mesmos lugares. E do mesmo jeito com Deus, com Jesus. Quanto mais você se relaciona com Ele, mais os trejeitos de Deus você vai pegando, mais o amor você vai absorvendo, mais a capacidade de perdoar você vai absorvendo, mais as características da santidade de Deus você vai absorvendo. Porque o seu convívio te leva à semelhança. Então decida viver com Deus todos os seus dias, se relacionar profundamente com Ele, para que você possa perdoar sem nenhum resquício. Porque às vezes a gente perdoa, a gente fala, perdão não é sentimento, é decisão. E perdoa, mas o coração com aquela mágoa, né? Mas quando a gente começa a conviver com Deus, você absorve as características dele. Você começa a perdoar sem guardar rancor, sem guardar mágoa, sem ter aquele sentimento de que, eu perdoei, eu perdi. Fui eu, é sempre eu que perco, é sempre eu que renuncio, é sempre eu que dou um passo para trás, é sempre eu que levanto a bandeirinha branca. Não, perdão é maturidade. Perdão é o óleo que o Senhor derrama sobre nós para que nós possamos conviver uns com os outros e nos relacionarmos bem. Perdão é um reflexo daquilo que Jesus fez lá na cruz por mim e que hoje eu faço todos os dias com os meus amigos, com a minha família, com os meus filhos, com o meu chefe, com os meus colegas de trabalho, de escola. Então decida conviver com o Senhor, perdoar e confiar nele, nas coisas simples e nas coisas difíceis também. Não retenha nada, confie plenamente no Senhor. Amém? Confie a Ele sua família, confie a Ele seus filhos, confie a Ele sua vida financeira, confie a Ele sua vida emocional, confie a Ele seus projetos, sua vida profissional. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? É a palavra, é a promessa de Deus. E nosso Deus não é homem para mentir. Eu gostaria de convidar você a se levantar nesse momento. Eu não sei como você está hoje, talvez você tenha dificuldade de perdoar às vezes. Ou talvez às vezes você tenha dificuldade de pedir perdão para as pessoas, ou de aceitar o perdão de Deus. Às vezes nós erramos e nós pensamos, poxa, agora foi. Essa não tem como Deus me ajudar. Essa Deus não vai me perdoar, eu sou digno, não tem como mudar mais. Mas sempre tem como mudar. Porque Jesus morreu por você lá na cruz. Porque o sangue dele, a misericórdia, a graça é eterna, dura para sempre. Ou talvez hoje você não tenha conseguido confiar em Deus em todas as áreas. Você tem se preocupado demais. Você tem duvidado demais. Às vezes parece que você não consegue crer. Mas nessa noite o Senhor quer te levar para um lugar de relacionamento com Ele, onde você começa a se parecer com Ele, onde você começa a absorver a santidade, começa a absorver confiança, começa a absorver sabedoria, e você consegue perdoar sem nenhum resquício de amargura, e você consegue confiar sem nenhum medo de errar, confiar sem nenhum medo de falha, porque Deus não falha. Amém?
Nós vamos cantar mais uma vez essa canção. E enquanto nós cantamos, busque em seu coração. Busque e pergunte: Deus, será que eu tenho sido falho? Será que eu tenho confiado mais em mim do que no Senhor? Será que eu tenho confiado mais nos meus recursos do que nos seus? Será que eu tenho perdoado como o Senhor me perdoa? Legitimamente, verdadeiramente, genuinamente? Achei a
para você nessa noite. Quer dizer, Deus, eu decido subir de nível nessa noite. Eu decido, meu Pai, subir de nível e dizer: eu confio em Ti. Gostaria de convidar você que quer dizer isso a Deus nessa noite. Ou você que quer dizer: Senhor, ensina-me a perdoar. Ou Senhor, perdoa-me. Porque o Senhor quer trazer sobre você uma vida nova nessa noite. Uma vida de confiança. Uma vida de relacionamento com Ele. Você que quer dizer isso, pode vir aqui à frente. Não saia do seu lugar e vem até aqui à frente. Eu confio. Senhor, gera em nós confiança, confiança na Tua palavra, confiança no Teu nome, confiança no Teu poder, meu Pai, para que nós não venhamos viver uma vida segundo aquilo que nós cremos, mas segundo aquilo que o Senhor nos direciona, que nós não venhamos viver de acordo com o que vemos, de acordo com o que aconteceu no passado, mas de acordo com aquilo que o Senhor crê para nós, de acordo com aquilo que o Senhor disse para nós, meu Pai, com aquilo que vem à frente ainda. Arranca de nós, meu Pai, toda amargura, toda falta de perdão, toda dificuldade de perdoar, Senhor Jesus. E que a cada dia nós venhamos parecer mais com o Senhor, venhamos nos relacionar mais com o Senhor e absorver de Ti, Senhor, as Suas características, a Sua santidade, o Seu caráter, o Seu amor, a alegria do Espírito Santo, meu Pai. Ensina-nos, meu Pai, a confiar, ensina-nos a perdoar, e que nós venhamos subir de nível nessa noite, meu Pai, subir de nível em nossa caminhada cristã, que nós não venhamos ser pessoas facilmente magoadas, mas que nós venhamos caminhar acima da ofensa, Jesus. Eu confio em Ti, eu confio em Ti, eu confio em Ti.
Senhor vai pessoas segundo o seu coração, com o teu caráter, que amam como o Senhor ama, que não confiam em coisas, mas que confiam no Senhor, e que não perdoam, mas segundo a própria vontade, mas que perdoam deliberadamente, que se arrependem, meu Pai, facilmente dos erros. Que nós venhamos subir de nível, Senhor, nessa noite. Que nós venhamos amadurecer mais um pouquinho, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos e cremos e confiamos na Tua soberania e no Teu poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir a esse Deus poderoso. Existe alguém aqui hoje que ainda não entregou sua vida a Jesus? Eu gostaria de dizer: Senhor, hoje eu quero dedicar a minha vida ao Senhor. Eu quero te dizer que somente Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, e que eu confio em Ti. Tem alguém aí? Se você estiver aí, levanta sua mão. Nós vamos orar com você, orar por você. Amém? Amém? Quer vir na frente? Não? Qual que é seu nome? Paola? Amém. Irmãos, vamos orar pela Paola? Você também? Jonas? Amém. Paola? Então, Paola e Jonas, vou fazer uma oração, vocês se apertam comigo, tá bom? Todo mundo fecha o olho. Paola e Jonas, repita assim comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador. Eu te peço, perdoe todos os meus pecados, lava o meu coração, purifica a minha mente. Eu declaro que Tu és o Senhor da minha vida e eu confio em Ti. Em nome de Jesus, eu te peço, escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir a Deus mais uma vez. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz que quando alguém decide seguir a Jesus, que tem festa no céu. Amém? Então deve estar rolando uma balada gospel lá no céu agora pela Paola e pelo Jonas. Amém? Podem voltar aos seus lugares. Antes de vocês saírem, eu gostaria de perguntar: tem alguém que nos visita pela primeira vez hoje? Levante a sua mão, que a equipe vai estar levando para vocês aí um lembretezinho da igreja. Amém? Fica um pouquinho com a mão levantada, que já vou levar para você uma lembrancinha. Amém? Então vamos celebrar a Deus. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana abençoadíssima na presença de Deus. Que a graça e a paz e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre você e a sua casa, hoje e todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.